Olá a todos, estamos aqui mais uma vez com o podcast do Crefito 16 e hoje a gente vai falar sobre a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na UTI adulto. Então vamos apresentar nossos convidados. Temos hoje aqui a terapeuta ocupacional Débora Bordalo, que ela é TO do HU Brasil, não é mais EBC agora, gente, é chique, é HU Brasil. Trabalha lá na UTI adulto do Hospital Dutra, ela é especialista em neuropediatria e em psicomotricidade. E o Dr. João Amorim, fisioterapeuta, também fisioterapeuta do HU Brasil, trabalha também como fisioterapeuta no Hospital da Ilha e ele é especialista em UTI adulto pela Sobrafir Cofito. E hoje eu tenho uma co-host, agora, uma co-apresentadora, a doutora Josane Pinto, que ela é da nossa Câmara Técnica de Terapia Intensiva Adulto e Fisioterapia Respiratória, do Crefito 16, e ela é especialista também em UTI adulto pela Sobrafir do Cofito, mestre em gestão de programas de serviço de saúde e assessora técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Também, tanto eu quanto ela já trabalhamos muitos anos em UTI. Nesse momento estamos afastadas e estamos como entrevistadoras, né, José? E a gente vai começar esse bate-papo, na verdade, que é para a gente poder falar um pouco do que acontece dentro da UTI que muita gente que está fora não sabe, né? São coisas que não se encontram em livro, discussões que são interessantes para a gente pensar pela categoria, a atuação, que também é uma coisa que pode empolgar você, estudante, que está, né, querendo entrar nessa área, se especializar nessa área. E a gente vai começar essa conversa com Josane aí, perguntando. Muito bem. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho quais são as principais funções de uma fisioterapia numa UTI adulto. A atuação do fisioterapeuta dentro da UTI adulta, ela acaba sendo muito vasta, né? E aí a gente consegue dividir, assim, algumas situações de, por exemplo, suporte ventilatório. Nós somos muito responsabilizados, né? Nossa atuação é muito forte nesse sentido. A gente acaba decidindo junto com a equipe multiprofissional qual tipo de suporte ventilatório o paciente precisa, se precisa dar continuidade, né? Se precisa interromper, esse tipo de coisa. E hoje em dia a gente ampliou muito a atuação da fisioterapia dentro das unidades de terapia intensiva, no sentido do exercício terapêutico, né? Que era uma coisa que a gente já abordava, já fazia parte da nossa atuação, mas hoje em dia a gente consegue perceber uma mudança nesse sentido, né? Dando mais atenção a esse segmento, que é um segmento que traz muito benefício para o paciente que recebe o exercício terapêutico de forma, né, sistematizada, individualizada, ele acaba tendo um prognóstico melhor. A gente consegue contribuir, reduzir esse tempo de internação, reduzir esse tempo de suporte ventilatório, além, né, de prevenir possíveis sequelas que possam interferir negativamente na qualidade de vida desse paciente pós-internação. Pegando o gancho, então, bora ver o que a terapia ocupacional faz. Quais são as principais, assim, o carro-chefe? Porque a gente sabe que muita coisa pode se fazer, né? De pensar, às vezes, a físio mexe com a respiratória e com a motora, a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, né? Até o suporte à família. Às vezes o familiar fez o contato com o fisioterapeuta, né? Sim. E ele quer conversar contigo, e não com a psicóloga ou não com a equipe, e você acaba sendo a referência do contato daquela família com a equipe. Então, a gente sabe que ultrapassa até as nossas funções técnicas e a gente sabe que é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas se eu fosse listar, assim, para quem está estudante agora, querendo saber o que o TO faz dentro de uma UTI, tu diria, assim, quais são os carros-chefes da atuação? Quando a gente fala em terapia ocupacional, a gente pensa logo no desempenho ocupacional, né? Então, a gente lembra logo das AVDs, treino das AVDs, quando o paciente, principalmente quando já está próximo da alta, né? Já está acordado. Já tá orientado, já está acordado. Pensa na comunicação alternativa, quando o paciente está despertando, então ele já está querendo se comunicar de alguma forma, a gente utiliza alguns dispositivos, adaptações para facilitar os treinos nas AVDs, né?
E também para prevenir lesões por pressão, algumas contraturas, edemas. A gente também atua na prevenção do delírio, no manejo do delírio também, com algumas atividades. Então, a gente leva O muitas paciente às vezes atividades. está desorientado no tempo e no espaço, né? Não Sim, sabe nem onde sim. está, acorda meio. Isso. Aí a gente sempre está lá junto na estimulação cognitiva, com atividades expressivas, a gente leva atividades significativas também. A gente tenta, muitas vezes o paciente é a primeira internação dele e ele já vai direto para a UTI, então é um paciente que está muito ansioso, é um paciente que está muito temeroso, a família também está dessa forma. Então a gente sempre tenta levar algo da rotina dele em casa para a UTI, né, para que ele possa pelo menos ficar, para minimizar esses impactos da hospitalização. Eu queria também que o João nos falasse um pouquinho, como ele disse, que antigamente a fisioterapia dentro de uma UTI era muito voltada somente para respiratório e manejo de um ventilador mecânico. E hoje a gente sabe que não. A gente trata também de mobilização precoce e reabilitação como um todo. Então eu queria que tu me falasse um pouco quais são os critérios que são adotados para a indicação e a progressão da mobilização precoce de um paciente crítico dentro de uma UTI. Certo, é uma questão muito interessante, porque quando se pensa em um paciente crítico, a gente pensa naquele paciente restrito ao leito, né? Que está recebendo suporte de droga vasoativa, ventilação mecânica. A gente pensa até que não pode mexer, né? Não Isso mexe, mesmo. não O mexe. pensamento antigamente era Era esse, esse, de deixa que, quietinho. que a UTI era um momento do paciente repousar para recuperar suas forças, né? E conseguir vencer o processo patológico que ele está passando. Mas hoje em dia, esse pensamento mudou, lógico que não foi aleatório, com base em resultados de estudos evidências científicos, científicas, né? De que quanto mais cedo esse paciente consegue voltar para as suas atividades, menor vão ser as sequelas, né? Então, quando a gente fala isso, por exemplo, paciente que chega na UTI, a gente precisa pensar em tirar ele do leito o mais cedo possível, né? Em alguns serviços a gente trata isso como, por exemplo, paciente chegou na UTI, ele precisa ficar em pé no mínimo, no máximo em 24 horas. Porque esse período de repouso, ele diminui força muscular, tanto global quanto diafragmática, né? E a gente sabe que o diafragma é o principal músculo da respiração. Então, quanto mais tempo esse paciente passa em repouso, mais força muscular ele vai perder e mais dependente da ventilação ele vai ficar. Né? Então, por exemplo, além disso, o paciente que vai para a UTI, não necessariamente ele está totalmente invadido, com tubo, com sonda vesical, entre outras coisas. Muitos pacientes vão em pós-operatório. Então, assim, um pós-operatório de uma cirurgia que correu muito bem, que não teve intercorrência, não teve complicação, não tem nenhuma contraindicação clínica para ele sair do leito, essa retirada do leito ela precisa ser feita o mais breve possível. E aí é que entra esse processo de sistematização da mobilização precoce. A gente precisa sistematizar. A gente precisa dizer ao paciente vai sentar à beira-leito, ficar em pé, progredir a deambulação, né? Deambular pelo hospital. Quanto mais distante ele consegue deambular, melhor para ele, e a gente vai conseguindo progredir essa mobilização de forma organizada e com base em metas, né? A gente precisa traçar uma meta. Qual é a meta diária do paciente? Ele é deambular. Então, qual é a meta do turno? Ele vai primeiro sentar à beira-leito, ficar em pé, ver a resposta, se ele tem algum tipo de intercorrência ou não. Se não, aí a gente aumenta a meta, né? E coloca uma meta que ele consiga Progredir, né? progredir. Né? Mas tem os aparelhos também que vocês usam, né? Como a bicicletinha. Cicloergômetro. A gente se utiliza de recursos justamente nesse sentido. Por exemplo, volta aquela história da prescrição do exercício. Não, porque o povo pensa que isso é só no momento da reabilitação fora. E eu sei que vocês têm muitos materiais específicos. Esse termo é muito bom, né? Mobilização precoce. A gente precisa pensar na reabilitação desde o início, desde a UTI. Então, desde a UTI, a gente pode prescrever um exercício de força, se o paciente tiver condições, né, clínicas para isso. A gente pode prescrever um exercício aeróbico que utiliza esse recurso da bicicleta. E existem outras formas que a gente também precisa adaptar. A gente precisa entender que o contexto hospitalar depende, né, da rede em que está inserido. Se é uma rede privada, a gente acaba tendo mais recurso, né? E uma rede pública, os recursos são um pouco mais escassos. Mas a gente consegue desenvolver atividades que tragam esse benefício com esse objetivo para esse paciente
da UTI. Eu acho que a gente também é muito criativo, porque quem nunca pegou um Sim, soro É. de 500 para fazer um exercício sim. resistivo no Eu paciente? costumo dizer para meus alunos isso, a gente precisa entender um pouquinho de engenharia, porque a gente precisa encaixar uma peça na outra que não Exatamente. foi feita para encaixar, a gente precisa ser um pouquinho Eu já engenheiro vi muito para encontrar disso. recursos onde não tem, às vezes. É verdade. Eu já presenciei muito assim a fisioterapeuta inventando coisas com Isso. esparadrapo. Viu, Isso nossos mesmo. governantes, por favor, nos deem mais condições de trabalho. Mas acaba que, por exemplo, eu estava falando de ganhar força de membro superior. E às vezes a Débora, como TO, está precisando ganhar independência, porque isso também, a questão de eu ter autonomia me faz melhorar minha autoestima, perceber que eu estou. Então, às vezes, o trabalho é em conjunto nesse Sim, sentido, né? Tu ganha força em membro superior e ela consegue levar ele até o banheiro da UTI para escovar os dentes, por isso exemplo, mesmo. né? Acaba sendo um trabalho em conjunto. Queria também que fosse Sobre a falado frente. um pouquinho sobre a importância da equipe multidisciplinar na tomada de decisão sobre a extubação e também na prevenção de uma reintubação. Pronto. Toda decisão que acontece na UTI, ela precisa desse processo multidisciplinar, né? Porque esse processo multidisciplinar é importante porque ele acaba trazendo várias visões. O fisioterapeuta tem uma visão, o médico tem outra, o enfermeiro tem outra visão, o terapeuta ocupacional também tem alguma visão que possa contribuir com esse processo. Então, essa decisão ela não é uniprofissional, ela não é nossa, ela não é só do médico, ela é uma decisão multiprofissional. E o fisioterapeuta contribui nesse sentido quando a gente traz informações sobre por que essa ventilação mecânica foi instituída, há quanto tempo ela está, como é que esse paciente vem evoluindo, ele vem evoluindo em ascendência de parâmetros, ou os parâmetros já estão baixando, a causa que levou à ventilação mecânica já foi resolvida, então essa decisão ela acaba, eu costumo dizer que a extubação ela é um procedimento, a gente vai retirar essa via aérea avançada, né? Mas o desmame ele é um processo, ele começa desde a instituição da ventilação mecânica, aí ele vem acontecendo ao longo dos dias. E aí esse momento de decisão ele acaba sendo multiprofissional e a fisioterapia contribui de forma assim, brilhante. A gente acaba trazendo informações sobre a ventilação mecânica de uma forma mais aprofundada. Ou não, esse paciente se comportou na ventilação mecânica assim, nos últimos dias está melhor, está pior. Né? E aí a questão da reintubação ela precisa ser evitada a todo custo. Por isso que o momento da extubação ele precisa ser muito bem planejado, Pensado. né? Já aconteceu, por exemplo, pensar, tinha todas as condições clínicas para ser extubado, mas o paciente era ansioso demais. Isso acontece. Então, às vezes, a equipe até solicitar a terapia ocupacional, alguma atividade ou alguma intervenção que pudesse acalmá-lo. Então, às vezes, a gente usa até óleos essenciais, né, Débora? Eu costumava, na minha intervenção, pegar a própria compressa com água morna e pingar uma gotinha de lavanda, e aí, né, ou trabalhar com a questão de relaxação induzida, mesmo através da fala, tudo para poder não reintubar. Mas a gente Isso sabe que às mesmo. vezes o comportamento do paciente, ele tem todas as condições Isso clínicas, mesmo. físicas que vocês já trabalharam, vieram de todo um processo para E como a gente falou sobre família, né? A família também pode contribuir nesse processo. também. Porque se é um paciente muito ansioso, se a familiar está do lado, ele acaba Ele fica mais diminuindo a tranquilo. ansiedade e a gente acaba conseguindo progredir melhor. E o que não pode faltar na UTI, gente? Café. 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 É uma equipe que trabalha à base de café. Vamos lá. A gente estava falando justamente da importância hoje a gente já tem a família tendo o direito de ficar acompanhando o paciente, né? Que era uma realidade há pouco tempo que não tinha. Então, acaba que para a equipe é um trabalho dobrado, né? Porque a gente tem que atender o paciente e a família. Não tem como se desfazer desse binômio. E às vezes a gente estava até comentando que às vezes a família dá mais trabalho que o Sim, paciente. É uma acontece. verdade, né? Dependendo do nível de ansiedade dele, a preocupação. Então, para a gente que está no dia a dia, olhando aquilo ali, é tudo muito simples e a gente já está acostumado com aquelas coisas que a gente está vendo, né? Uma extubação, ou uma parada, ou uma escara que é assustadora para alguém que nunca viu. Então,
às vezes, para o paciente só ver o aparelho, o tubo na boca do, né? O acompanhante ver o tubo na boca do seu familiar, isso já é desesperador, né? Ver os acessos, ver. Então, para a gente isso é tudo muito simples já, né? E às vezes a gente tem que estar explicando para esse familiar e orientando e também fazendo com que ele participe desse cuidado, né? Que ele comece a entender. E eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre esse processo de ambientação do paciente ali no setor e a orientação desses familiares, minimizar esse estresse e essa ansiedade por essa internação, às vezes é prolongada, é uma internação prolongada, né? Na verdade, no geral, a família ajuda muito mais do que atrapalha, né? Uhum. Como tu falou, uma vez ou outra, quando o familiar chega muito ansioso, mas ele sempre passa por uma avaliação antes, do psicólogo, e quando já é liberado, ele ajuda muito, porque a gente está organizando um treino de AVDs, às vezes é um paciente que o familiar quer super proteger, então quer dar comida na boca, e não, mas ele não consegue fazer, vamos tentar. E aí, então, a gente conversa, orienta esse familiar a incentivar o paciente a realizar as atividades de vida diária com independência ali, porque ele já consegue, mesmo que ele esteja na UTI. E também, muitas vezes, em mudança de decúbito também, às vezes o próprio familiar pede para ajudar, quer aprender A fazer a já. fazer, porque sabe que quando sair da UTI ele vai precisar ficar mais ativo ali com o paciente, né? Então, assim, a família ajuda muito, a gente tenta orientar o máximo possível, até para não atrapalhar a equipe em momentos assim de procedimentos, né? Uhum. E a gente tenta também sempre conversar com o familiar com termos mais Simples, simples, Sim. para que para haja ele entenda, entendimento. né? A gente Às vezes a gente até fica falando nossos termos técnicos e e eles não esquece que eles não entendem, né? entendem isso. A gente teve até um caso de uma familiar que passou o boletim médico, né? E aí falou tudo sobre no caso era o esposo dela. Quando o médico saiu, o esposo dela precisou sair do leito, trocar de leito por conta do ar-condicionado quebrado. Só que aí tinha sido falado para ela tantos termos assim difíceis que ela não tinha entendido, ela achou que o esposo dela tinha agravado e precisava sair do leito porque ele agravou, mas na verdade não, foi só o ar-condicionado. Então, assim, tem essa preocupação, né? A gente está tendo sempre essa preocupação de falar de Da uma nossa forma mais. linguagem, né? Isso. E aí também, assim, quando o paciente desorienta ou tem um risco de delírio, que a gente sempre faz essa avaliação para ver como ele está em relação à confusão mental, a gente pede para o familiar alguns itens de casa, os que são liberados também, né? Uhum. Alguns itens de casa, como a gente já teve caso de levar o violão, porque todo dia de manhã o paciente tocava o violão e ele sentia muita falta disso, Uhum. né? Então a gente Era como se pudesse pediu regulá-lo, né? Estabilizá-lo isso, emocionalmente. e ele tinha um risco de delírio, né? Então assim, a gente pediu autorização, né, para vários setores, várias pessoas, e a gente conseguiu levar. Então, o familiar levou e ela já estava acompanhando ele todos os dias. Ela já estava ali internada junto com ele, né? Então, Então, a terapia ocupacional passa muito por esse problema, assim, do que a gente pode utilizar de atividades, porque às vezes o paciente está acordado, eu posso utilizar atividades expressivas, pintura, sim, né? Desenho, até atividades artesanais, como fazer. Mulheres às vezes estão acordadas, gostam de fazer crochê, tricô, miçangas para fazer pulseira, sim, e a gente sabe que tudo que entra na UTI ou está lá dentro tem que ser devidamente higienizado. E exato. aí a gente sabe que não pode ter nada que não possa passar álcool. Tudo que a gente tem, a gente precisa ser de plástico, Isso é né? Passar, impermeável. é, Exato. que não tenha, né, ranhuras para a bactéria entrar ali dentro. É, Então, tudo isso dificulta. Às vezes a gente com quer fazer alguma certeza. atividade, então tem. E aí tem todo um sistema do hospital que fica de olho, né, do que a gente leva, o que pode, o que É, não pode. Isso limita a atuação do TO. muito, limita muito. Ainda mais quando o paciente está em precaução de contato.
Porque aí, às vezes, a gente faz uma atividade com o paciente e tem que descartar, né? Porque ele está em isolamento. Então, a gente tenta colocar materiais que a gente, como tu falou, que a gente possa higienizar depois. Então, nas atividades lúdicas, os jogos são todos de plástico, e são da UTI, mas são de plástico. Os que são nossos são de plástico. E todos os materiais que a gente utiliza com o paciente, que a gente não possa higienizar, né, e que são liberados pelo hospital, a gente entrega para o paciente, dá para ele. Como, por exemplo, quando a gente faz pinturas, né? Eles dizem o que eles gostam, a gente... Não dá para compartilhar lápis de não cor, dá, giz de de jeito nenhum. cera, Na tem que ter um para cada paciente. Exato. Na verdade, a gente nem usa lápis de cor, para não ter que ficar, porque tem a questão do apontador e o lápis é de madeira, né? Então a gente usa giz de cera, e é do paciente. Então a gente dá um giz de cera, uma caixinha Para para cada cada paciente. paciente. A gente vê de acordo com o que ele gosta, das atividades significativas dele, e já imprime todos os papéis que são deles. Não pode Aí se utiliza a trocar. tela, é do paciente. Então, assim, se ele tiver, se ele quiser levar, quando ele tiver de alta, ele leva, ou então a gente descarta. E como faz quando tem, por exemplo, tablet ou aquele Realidade virtual. realidade virtual? Como é a higienização disso aí? No caso, assim, do tablet, a gente, nesse momento, fica mais com a psicologia em relação ao tablet. E elas colocam Elas usam para fazer ligação também, chamada de vida ligação, para familiar, né? isso. E Verdade. aí a gente usa aquele Enrola Plástico plástico filme. filme, né? Isso. E aí, quando é para passar algum filme, alguma coisa assim, a gente tem algumas televisões disponíveis lá. Uhum. Então, como são poucas em relação à quantidade de leito, a gente faz um rodízio, né? A gente avalia os pacientes, vê quais são as prioridades. A gente dá, principalmente quando é sexta-feira, porque no final de semana a gente não vai estar lá. E aí a gente vê, coloca, pede para a equipe de enfermagem dar continuidade disso no final de semana. E se, por exemplo, tem dois que são prioridades e a gente vai ter que dividir a TV entre eles dois, mas ela gosta de novela e ele gosta do futebol, então a gente conversa, não, olha, na hora da novela você Tantas assiste, horas mas pra na hora do você futebol a gente vai colocar a TV para ele. Então tem a gente muita gente sempre que pensa tenta... assim que é só colocar a TV. A gente, a atividade dentro do hospital ela deve ser sempre prescrita e conduzida por um terapeuta ocupacional. Estou falando isso porque eu trabalhei, era muito difícil para a equipe entender, porque eles achavam que era uma distração, Sim. né? E a gente entende como um recurso terapêutico. Então, por exemplo, eu não posso passar qualquer filme, porque eu posso desencadear certos sentimentos. Então, quem vai selecionar o que vai se passar, o que o paciente tem condições de assistir, é a gente que conduz a atividade. Então, às vezes, a gente bota a televisão no lugar, vem o técnico de enfermagem, ele está dormindo, aí bota para outro, aí bota um jornal com coisas horríveis passando, e o paciente piora, aumenta a frequência cardíaca, lá chama o físio para resolver o problema. Acontece. Então, não Já é? dá um E gatilho por ali, já favor, dá um gente, gatilho. deixa a TO conduzir a televisão, porque tudo é uma prescrição muito bem pensada. A gente já avaliou esse paciente, a gente já sabe o que ele é capaz de assistir ou não, o que vai favorecer, porque às vezes tem gente que diz assim, mas por que tu colocou para ela? Ela mal está prestando atenção. Eu estou querendo despertar a atenção. Então a gente já escolhe vídeos que tenham, né, alternância de imagens fortes. Então, pelo menos na UTI que eu trabalhava, a gente tinha acesso na internet, no YouTube, e colocava, então eu já selecionava o que eu queria, que era justamente para despertar a interação, a atenção, apesar dela estar desorientada, por exemplo. Às vezes a equipe me pergunta, mas por que tu está colocando ela para desorientada? Eu digo, é isso mesmo que eu quero trabalhar com a televisão. Então, a televisão para o terapeuta ocupacional é um recurso terapêutico, é isso que a gente tem que pensar, né? Que às vezes as pessoas não entendem, acham que todas as atividades vão servir para todo mundo, né? Então pega, não, aquele paciente podia estar fazendo isso, Ângela. Não, para ele não é indicado. Por quê? Aí tudo tem os seus motivos, né? E às vezes são físicos, são biológicos, são emocionais, e a gente tem que pensar mesmo que a atividade dentro de um hospital, ela sempre tem um objetivo terapêutico muito bem estruturado.
aproveitando sobre isso, que o outro profissional tem que entender o que a gente fisioterapeuta a gente está fazendo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual a importância da passagem de plantão, da participação da visita multidisciplinar, como que isso vai impactar no prognóstico do nosso paciente internado. É justamente, né, que o enfermeiro não entenda, né? Como vocês. Tem brigas com A os enfermeiros. equipe. Não, porque às vezes a gente faz muita coisa e a equipe, por exemplo, às vezes o técnico banhou, arrumou, esticou o lençol bem direitinho, aí lá vou eu mexer no paciente, vou voltar sentado, voltar a fazer atividade. Eu, poxa, aí tu vai mexer nele, ele vai fazer cocô, eu vou ter que banhar de novo, Ângela, não mexe no meu paciente. Aí eu fico, o movimento é vida, gente. Aí pensa se fosse você. Então acaba que é uma equipe que tem que estar muito bem integrada. Eu costumo dizer que a equipe da UTI é aquela que só de se olhar já sabe Já o que o outro entende o que é quer. pra fazer. Como é um ambiente fechado, eu acho que isso facilita a Facilita. gente, né, nessa atuação. Mas eu acho que a equipe ela tem que ser uma equipe que se comunica muito bem, que entende o que o outro faz, exatamente o que o outro faz. E por isso que às vezes eu ficava perguntando, o que é perseguir? Mesmo que eu não vá mexer nunca naquele aparelho, mas entender. Aí o físio me explicava, não, ele tá assim, tá assado. E muitas vezes eu só mexia no paciente depois que eu conversava, ou com o enfermeiro, ou com o fisioterapeuta. Ou às vezes eu chegava, a físio já me chamava, vem cá, esse aqui tu não pode mexer, esse aqui nem pensar. Nem olha, nem olha. Esse daqui a gente não tá nem virando de lado, Ângela, não inventa nada. Então, é muito assim, não que um se sobreponha ao outro, mas os conhecimentos se somam para que a gente possa, né, realmente atuar junto. Então, eu acho que vocês que estão o dia lá, trabalham juntos, podem comentar alguma coisa sobre o que vocês fazem juntos que ajuda. Para além do conselho ser integrado, né? Já Para somos além juntos. disso, nós somos um corpo só. Enfim, o atendimento em conjunto ele sempre acontece, né? Muitas vezes o paciente tem uma demanda relacionada à fisioterapia e essa demanda vem atrelada a uma demanda da terapia ocupacional e a gente acaba fazendo esse momento juntos porque a gente acaba reduzindo esse tempo de estresse do paciente, né? Porque às vezes o paciente está na UTI, em neonatologia tem um conceito que se chama neuroproteção, né? Esse bebê precisa ser manipulado o mínimo possível. Sim. E no adulto esse conceito ele não é tão presente, né? Mas muitas vezes esse paciente já está no nível de ansiedade muito alto e aí ele recebe 10 profissionais durante a manhã inteira. Ele acaba tendo um tempo de descanso muito menor e isso contribui negativamente para a evolução dele. Então, esse atendimento em conjunto muitas vezes acontece também nesse sentido, Para né? minimizar Essa interrupção do descanso, do sono, porque muitas vezes a UTI é barulhenta, eles não conseguem dormir à noite, aí sempre que a gente chega de manhã, e aí, tudo bem? Dormiu bem? Tá sentindo alguma dor? Por quê? Porque se ele passou uma noite de sono ruim, como é que eu vou querer exigir que ele deambule a meta que eu tracei para ele hoje? É meio complicado, né? Então, a gente reduzir esses períodos de interrupção de sono, de descanso, é essencial. E muitas vezes acontece no nosso dia a dia, né, Débora? A gente tinha um paciente lá, ele tinha um TRM alto, a gente sempre atendia junto. Por quê? Principalmente quando o paciente é maior, mais pesado. E ele tinha um nível de ansiedade elevado, então, assim, qualquer visita para ele, ele já entendia que ele tinha alguma coisa acontecendo, que a pressão dele tinha caído, que a frequência respiratória dele tinha aumentado, alguma coisa nesse sentido. Então, esse atendimento em conjunto, ele acontece, né, nesse sentido, de que a gente precisa interromper o mínimo possível para que ele consiga alcançar realmente o que a gente prescreveu para ele. Às vezes até eu fiz manipulando até eu na frente com alguma atividade. Isso. Enquanto um já está mexendo na costa atrás, a outra já está fazendo uma atividade na frente. A verdade é essa, né? Muito mais dinâmico do que a gente imagina, né? E assim, trazendo um pouquinho para a minha realidade, que eu estou dentro da Secretaria de Estado da Saúde, quando eu estava trabalhando no TI, a gente tem os chamados rounds, né? Onde vai médico, físico, enfermeiro, todo mundo falar sobre esse paciente, contar como ele chegou, o que se está se fazendo, o que a gente espera. Então, hoje, dentro de ambulatórios, a gente também já está vendo esse movimento, onde tem-se um dia na semana
que toda a equipe se junta para traçar um tratamento para esse paciente pensando em conjunto, e não só eu como físio, só a psicóloga pensando no dela, não, eu vou entender o que a psicóloga está fazendo, eu vou ver quais são as medicações que o médico está passando, e isso é algo que a UTI já está espalhando para o mundo, né? E só quem ganha são os nossos pacientinhos. E tu falaste sobre o round multidisciplinar, né? É fundamental, gente. O TI que não tem round, ela acontece, mas ela não acontece como ela deveria Integrada, acontecer, né? né? Verdade. Porque a partir do momento que a gente tem um round multidisciplinar, que a gente consegue observar várias visões do mesmo paciente, a gente traça a meta. Então, no round, a gente vai dizer, ó, a meta para esse paciente é sair do leito hoje, doutor. Ele tem condições clínicas, tem alguma contraindicação, tem alguma programação cirúrgica de exame, a gente acaba entendendo e traçando a meta de forma correta, né? E entendendo como é que as outras profissões contribuem e como elas nos observam também, né? E tu falaste também sobre a passagem de plantão, né? É Que fundamental. é essencial para a física, para a enfermagem, É principalmente, essencial, né? porque hoje em dia a gente vem numa batalha, né, de que já teve até a aprovação do projeto de lei, né, se eu não me engano, de que fisioterapeuta é 24 horas na unidade de terapia intensiva, né? Então, sem passagem de plantão, não tem continuidade. Não tem como a gente dizer assim, ó, eu tracei a meta para ele hoje é essa, e à noite tu avalia e define a meta que tu acha que ele precisa E para podem hoje. acontecer algumas catástrofes também. Isso, intercorrências, eventos Falando a relacionados à verdade. assistência, esse Né? tipo de Porque coisa. já que você saiu, esqueceu de avisar alguma coisa importante, o outro vem e Isso. O manipula o ideal é, 24. é, é aquele clássico, né, que a gente aprende. Passagem de plantão beira-leito. Eita. Aí vai mostrando isso aqui, fiz isso, Fiz isso, né? deixei assim, assim, assim vai. E o outro continuar, né? João, já que tu falou no nosso projeto de lei, é importante a gente lembrar que ela já foi votado, mas agora vai ser promulgado e com certeza nós vamos conseguir aí essas 24 horas de fisioterapeutas em UTI. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ir mesmo pensando no que é melhor, porque hoje a gente sabe, por exemplo, que é um fisioterapeuta para cada 10 leitos. 10 É nossa leitos. outra luta, próxima luta, né? Já garantir essas 24 horas já é de suma importância, não para entregar mais fisioterapeutas, mas para o paciente mesmo que Sim. está sendo assistido às 24 horas, porque ele não escolhe horário para ter intercorrência. Isso mesmo. Né? Então, e aí acontecia muito de chama o físio do outro setor, chama não sei o quê, e a gente sabe que isso não pode, eu não posso descobrir um setor para cobrir outro, Isso né? mesmo. Então, eu acho que foi uma luta que a gente, graças a Deus, em 180 dias, todas as UTIs vão ter aí que se adaptar e ter o fisioterapeuta 24 horas. Mas um ponto sensível, eu acho que é esse, a questão de um fisioterapeuta para cada 10. A gente sabe que algumas instituições aqui no Maranhão estão realmente colocando 2, né? Porque ele está entendendo que não dá para dar conta. Não dá para atender, fazer fisiorrespiratória, fisiomotor, ou toda a fisioterapia, não só dividida, mas como um todo. E anotar um monte de coisa, e indicadores, e participar do round. Né? Quando vê, acabou amanhã, acabou. Isso mesmo, acabou. Já é meio-dia, ainda tem um monte de coisa para fazer. Evoluir as instituições, que a evolução no computador é pior ainda, porque a gente fica brigando por computador, a verdade é essa. Né? Então, eu queria que tu tenha alguma perspectiva de mobilização. Pois é. Atualmente, a gente tem a RDC 7, né? Que é a norma que regulamenta a atuação do fisioterapeuta, não, do funcionamento de UTIs em geral, e lá a gente tem dizendo que é um profissional para cada 10 leitos, né? E só que a gente lembra também que a RDC ela é de 2010, né? A gente está em 2026. São 16 anos de gap, né? São 16 anos sem atualização. Sem atualização. Né? Então, como a nossa profissão é uma profissão muito dinâmica, como a gente falou no início, a gente tem a atuação do suporte ventilatório, que é fundamental, mas a gente está ampliando essa atuação também no exercício terapêutico. Então, esse cálculo de que um profissional fisioterapeuta consiga
ajustar suporte ventilatório De e 10. prescrever exercício terapêutico para 10 pacientes durante 6 E ir pro horas prontuário escrever e tudo que fazer o fez. registro, Não tem e esse como, cálculo gente. não fecha, né? Então, essa é uma batalha que a gente está galgando. A gente já tem alguns amigos que já tentaram contato com a Anvisa para que essa atualização fosse realizada, mas até o momento a gente ainda não tem nenhuma perspectiva de que isso vá mudar. Isso é muito sobre gestão regional, né? Então, a tua equipe, o teu gestor, mostra os resultados. Ó, se a gente tivesse 2, os resultados seriam diferentes, para poder conseguir que essa proporção mude. Mas até o momento a gente não tem nenhuma perspectiva nova. O ideal é que esse número reduza, né? A gente tem até os parâmetros assistenciais do próprio COFITO, que lá a gente tem um intervalo de 6 a 10 pacientes por profissional, né? Mas acaba que as gestões acabam usando o número maior, né? Porque aí se pensa em E a gente número, até queria né? falar sobre gestão, né, também. Hoje a gente tem que ter o físio especialista, né, para ser Isso. responsável pelaquela UTI, né, já tem todo... Isso tudo é segurança, na Isso verdade, né, mesmo. para a gente, para o paciente, para a família. Mas a gente percebe que muitos físios e terapeutas ocupacionais estão entrando na gestão, no sentido, né, de organizar os serviços mesmo. Hoje, ó, aqui a gestora. Pois é. Fez até mestrado Foi em minha gestão. gestora, foi minha gestora, Olha a Jô. importância É muito disso, importante, porque Josiane, é assim, verdade. às vezes o aluno está ali na faculdade, ele está focado só em cuidar de um paciente, mas ele tem que entender que a gente tem que ter fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também na gestão dos serviços para poder fazer uma organização de quem realmente entende do nosso trabalho. Eu não posso permitir que uma outra profissão venha me regulamentar. Então, eu é que entendo as particularidades do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, como a gente trabalha, a nossa importância. Então, a gente tem que estar nos serviços de gestão, como responsável técnico, é óbvio, é lei, mas a gente, como coordenador de serviço multidisciplinar, como direção de hospital, dentro de uma secretaria e também na política, porque a gente vive de política. Então, temos que ter vereadores que nos apoiam, sempre ali para conseguir que Até fazer esses projetos de os lei. nossos 2 projetos de fisioterapeutas lei. para cada Isso 10 mesmo, pacientes. isso A mesmo. gente só vai ter que esse apoio quando a gente estiver ali dentro da gestão, tendo Representatividade. representatividade. E Hoje é um avanço, né? é A um gente avanço. poder, a gente pensar, não, eu não gosto de política, a gente sabe que hoje o profissional, ele não pode ser só assim, ah, não, mas eu só queria atender meu paciente, né? Fazer esse... A gente sabe que a gente tem que produzir ciência, Isso mesmo. tem que, né? E por isso a gente está cheio de certeza. indicadores, né? Tudo a gente coleta, anota quantas órteses eu fiz, em tanto para ver, até para a questão da compra dos Pois é, materiais, gerenciar, né? por exemplo, Gerenciar, não existe como você gerenciar um serviço sem você gerar dado. Você precisa gerar dado e isso perpassa por esse papel gestor, né? A formação do profissional, ela precisa passar por isso. Você pode ser gestor só da equipe uniprofissional, mas pode ser multiprofissional, pode ser gestor setorial, pode ser gestor de um hospital, gestor na Secretaria de Saúde, enfim. Então, esse papel gestor, a gente precisa estimular, né, nessa geração que está vindo, né, e na geração que já está atuante. Até para gerir o seu serviço. Isso né? mesmo, gerar. Não, como é que eu consigo comprovar que o fisioterapeuta fez diferença no processo de extubação? Né? Dá aqui o indicador. Né, nessa batalha que a gente está falando da RDC7. Antigamente a gente tinha 90% de extubações com falha porque elas não eram feitas no momento oportuno. Agora, com o profissional fisioterapeuta mais bem dimensionado, hoje em dia 99% são com sucesso. Então, isso é um dado, a gente consegue mostrar para a gestão. Tanto a gestão mais próxima quanto a gestão superior. Diz assim, é fundamental que isso aqui aconteça. Então, essa gestão ela precisa Uma parte acontecer. da TO, por exemplo, às vezes o paciente tem alguma lesão cerebral e fica com muita espasticidade, e a gente fazer a órtese já na UTI, a gente evita várias cirurgias depois, porque às vezes ele já sai deformado da UTI, né? Muitas contraturas. Então, às vezes, vocês até utilizam
tanto a tecnologia assistiva que já existe, mas também Sim. muita adaptação, né? Tem até memes do certeza. TO dizendo, essa daí constrói tudo, ela pega uma caixa, ela corta, ela... né? O que você Tudo tem a ela falar dos transforma. memes, tudo ela transforma. E vocês costumam fazer mais que órteses? Sim, a gente faz muitas adaptações lá. Só que aí a gente volta para a questão dos materiais que a gente pode ou não usar na UTI, Uhum. né? A gente está nessa luta por materiais, a gente sabe que é mais complicado, porque quando a gente pensa em TO que tudo ela transforma, Uhum. mas a gente tem que pensar também que nem todos os materiais são desses que a gente pega uma caixa de papelão e faz. Nem pode usar E papelão nem na pode UTI, usar, tá, não gente? Por pode. favor. Eu não faço isso na UTI, gente. Então, A assim, gente tem placa termoplástica no nosso hospital, exatamente, viu, a gente gente? tem, a gente Graças não a tem ainda Deus. a panela que vai chegar, É. mas a gente ainda não, a gente já tem as placas. Então, assim, a gente acaba tendo alguns materiais, não tem todo o completo, né, que a gente Uhum. queria ter para fazer isso. Então, às vezes, até a gente escolhe o paciente, vê qual é o que tem mais prioridade, não, aquele ali realmente ele precisa, ele vai passar Para um não sair tempo deformado, maior, né? isso, ali na UTI, vamos fazer logo, e para na hora que ele receber alta, ele não sair com tanta deformidade, Ou né? A encurtamentos, questão, né? Eu vejo muito isso, pé caído e acabam tendo onde sim, aqueles encurtados. Isso vai dar aí, muito trabalho na reabilitação. Aí eles exato. devem pensar, esse povo na UTI não viu Não isso, não faz faz, não nada. fizeram nada. Interviram Nossa, A gente foi precocemente. lá, essa a gente, briga. Né? a gente tentou, a gente foi. Aí, então, assim, a gente usa muito espuma, né? Mas aí vem a questão do descarte Individualizada, também né? e individualizada. E Uhum. aí, quando o paciente não precisa mais ou ele sai, a gente já descarta, porque aí lá na enfermaria já são Uhum. outras, né? E adaptações também que a gente faz, a gente usa, e acaba sendo um pouquinho de uma briga com a hotelaria, que é a questão dos lençóis, que a gente Lençóis. está usando, tentando usar o mínimo possível. Isso é uma polêmica, gente, é porque assim, a gente tem os dispositivos que já tem uma altura certa, que são pré-fabricados, e Exato, às vezes o tamanho o padrão. biotipo do paciente não se encaixa exatamente. A gente tem que completar com lençol para aumentar a altura, né? Aí a hotelaria vê, vocês estão gastando todo o nosso lençol. É aquela história da engenharia, né? A gente acaba tendo que ter um pouquinho de engenheiro. Inventar, E a gente né? tem que usar com o que a gente tem O disponível, importante que é está na manter mão, a né? questão dos tamanhos mesmo, né? Da estrutura do corpo do paciente, né? Que a gente já sabe que tem que. Isso, porque ali o importante para a gente é o paciente. Não vamos usar só um, dois lençóis, mas vamos adequar ali o paciente para evitar não só em relação a deformidades, mas também a lesões por pressão, né? Isso. Porque ali na UTI o risco dos pacientes terem lesões são muito altos. E tem dispositivos que não existem, por exemplo, a gente pegou quando eu estava na UTI um paciente que teve um acidente de moto e lacerou a costa inteira, assim, parecia uma escara imensa. Não existe dispositivo que eu possa colocar para não manter o contato dessa costa na cama. Então, eu tive que fazer do tamanho para poder levar ele e essa Deixar a parte da costa costa não livre. encostar em nada, ficar livre para poder ter a cicatrização mais rápida, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas não é. É uma coisa que eu tenho até discutido muito com um profissional que trabalha com a gente, e a gente não produz artigos sobre isso. E assim, tem pessoas que só são pesquisadoras e não têm experiência clínica nenhuma e fica dizendo que esses tipos de coxim que a gente utiliza causam mais lesão por pressão. Eu, em toda a minha experiência clínica, e mais esse amigo que a gente está pensando em escrever sobre isso, nunca, em tempo algum, a gente viu algum coxim feito de algodão de atadura causar alguma lesão por pressão. Eu, Ângela, em 10 anos que eu estou numa UTI, nunca vi. E aí os artigos dizem que causa, que não sei o que. Eu digo, eu quero saber quem escreveu esses artigos. Porque só pode ser gente que fez mestrado, doutorado e nunca atuou. Né? Então, e aí tem isso também, a gente não produz, às vezes a gente está só trabalhando e não produz a ciência que é construída ali dentro da UTI diariamente. E a ciência que muda os hábitos, né? Então, por exemplo, se eu, há 10 anos atrás, eu usava um recurso, sei lá, um modo ventilatório, alguma coisa, e a gente produziu um artigo que provou por A mais B de que esse modo não se usa mais, né?
eu consigo provar e dizer assim, não, né, na nossa atuação não vai mais existir, porque com base na ciência isso aqui mudou. Eu sou né? da época da tapotagem. Não se faz. Não, por favor. Esse IMV, modo ventilatório, que Pois também é. não se deve mais utilizar. Aí, enfim. mas assim, para eu falar que isso não é bom, eu tenho que provar. Isso então, mesmo. tem que vir uns Tem que estudos. ter os Então, estudos, se os hoje estudos. nós estamos onde estamos, alguém estudou. Isso. Então, Não, cabe a sim. nós estudarmos e escrevermos. Isso. pros Produção próximos- científica os é próximos importante. que estão vindo. A gente precisa escrever sobre o que a gente precisa escrever, faz. porque prática a gente tem. Tem, né? e a gente sabe, a experiência clínica ela é soberana. Bom, a gente está ali servindo o próximo e a gente tem que pensar numa coisa que eu acho que cada vez mais os hospitais estão pensando, que é o cuidando do cuidador, né? Então a gente sabe que trabalhar numa UTI é muita responsabilidade. É a vida daquela pessoa que tem um amor lá fora, que está depositando toda a confiança na mão daquela equipe. Mas a gente vê a gente sofre junto, porque muitas vezes a gente tem óbitos, a família entra, a família se desespera, chora. Isso afeta a gente também, porque não tem como a gente não fazer a contra-transferência que a gente fala, né? Não imaginar e se fosse eu naquele lugar. E aí, às vezes, eu olhava alguma família chorando diante de alguém que foi a óbito, e quando eu olhava, a equipe inteira estava chorando também, né? Então, como lidar com esses sentimentos que também são despertados na gente diariamente, né? Porque eu lembro que uma residente minha ia fazer a cirurgia da filha de estrabismo, e aí um paciente entrou para fazer a cirurgia de fimose e veio a óbito, que é uma cirurgia simples. Ela falou, ela vai ficar com estrabismo a vida inteira, mas eu não vou operar ela. Então, as experiências de UTI, às vezes a gente pensa que não está mexendo com a gente, ou aquilo que estava falando, né, José? A gente vai... Acaba enrijecendo, ficando, É, se blindando da- contra e aquele tudo que excesso é de sofrimento, né? e o que é chocante já não afeta mais Já a não gente, afeta. então isso também é um problema. Então eu vejo que ao longo do tempo, quem aguenta ficar por muito tempo é aquele que se cuida, é que paga terapia fora, que não é Isso. barato, é que Façam paga terapia, tá? é o que paga uma acupuntura, uma massagem semanal, que cuida do seu corpo, que pratica esporte, né? E que pode sustentar a carga energética que é estar dentro de uma UTI. Como é para vocês? É complexo, eu diria, né? Porque quando a gente fala do cuidador, o cuidador também tem um contexto fora do hospital, né? Uhum. Então acaba que se o contexto extra-hospitalar e intra-hospitalar entrarem em choque, a saúde mental do profissional vai, né? Pro beleléu, como se diz. Mas enfim, esse processo de se cuidar mentalmente, fazer terapia, associar com exercício físico é importantíssimo, porque muitas vezes a gente está numa sobrecarga de trabalho muito, né, exacerbada, muito alta. Muitas vezes o profissional tem 2, 3 vínculos, porque o piso salarial vai sair, né? Vai sair. E isso também impacta na saúde mental do com profissional, porque ele certeza. não vai precisar de tantas cargas horárias, né? Uhum. Então, trabalhar na UTI é extremamente estressante, porque a gente acaba lidando com vida e morte o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa, alguém tem que fazer isso, alguém tem que estar lá. E se você foi selecionado para isso, você tem que fazer isso com excelência, mas também cuidar da saúde mental no contexto extra-hospitalar. Eu tinha um amigo fono que dizia assim, gente, quando eu estava na UTI, eu não dormia à noite, porque o barulho das bombas, pipipom, popopim, popopim, ele passava a noite todinha escutando na casa dele o barulho da... Ao longo dos anos, a gente ignora, mas tem gente que não assim. consegue. A gente, por exemplo, o som do monitor, a gente já sabe o que é normal. Exatamente. Aí, nem parece que está acontecendo. Aí quando vem aquele alarme de frequência ou de saturação, essas coisas, aí automaticamente a gente já entra em alerta. Então, esse estado de alerta o tempo inteiro, o nível de estresse vai lá em cima. É verdade. Aí chega em casa, difícil relaxar, vai conseguir relaxar depois de muitas horas, e isso acaba ao longo dos anos contribuindo para prejudicar a saúde mental de qualquer indivíduo, seria. Né? A conta chega A conta chega, por isso, façam terapia. Os psicólogos agradecem. Débora, como é para ti lidar assim? Por isso que a gente tem muitos treinamentos também, tipo, dar notícias difíceis, tem treinamento só disso.
entender a finitude, a morte e o morrer, né? Os hospitais sempre estão preocupados em realmente nos capacitar para a gente não assumir aquilo ali como nosso, né? Porque às vezes a gente se apega ao Sim, paciente, né? Ele sim. passa tanto tempo na UTI junto com a gente, já, né? Já cria uma relação afetiva que às vezes é difícil de você manejar, né? É difícil quando ele recebe alta. A gente já tá tão apegado que vai visitar na enfermaria. Vai ver se estão tratando bem meu paciente como se fosse o nosso. Exato. Não, é isso, eu concordo com o João, em João. primeiro lugar, não faltem a sua terapia. É muito importante para a gente conseguir mesmo e não perder essa questão da humanidade, né? E isso daí a terapia ajuda bastante a gente não vê tudo como é de uma forma Como natural. se fosse um procedimento, um número, né? Paciente número Isso. 9, né? Eu lembro que, assim, logo que eu entrei na UTI, teve um paciente que estava em cuidados paliativos já, e aí Como chamaram a família, ele já tinha um tempo que estava em cuidados paliativos, estava lá com a gente na UTI, e eles chamaram a família para se despedir. E aí a família foi, se despediu, tal, e aí a médica depois desligou o monitor. Aquilo ali para mim foi terrível, porque era a minha primeira experiência ali, né, em relação à finitude, a olhar mesmo aquilo acontecer. Eu, gente, mas não vão nem ver assim o momento, vão deixar simplesmente, sabe, assim, então para mim foi muito complicado. E eu vi as pessoas, estava todo mundo agindo naturalmente, ao né? redor, né? Como se aquilo ali fosse rotina mesmo. E ai, só eu que estou sentindo, então aquilo ali para mim foi um choque. Não, mas às vezes até os E que não estão parecendo sentir, esse é o Estão problema, sentindo, estão estão sentindo. sentindo. mascarando o E aí, sentimento. então assim, eu acho que essa foi a primeira experiência. Eu já não olho Já dessa lida. forma, a minha terapia também está em dia. E aí, assim, mas a gente tenta não perder isso totalmente, né? Até em relação ao acolhimento da família, porque a família também percebe quando quando vê em relação à finitude, né, um óbito, e aí a família tá lá, então a família percebe quando você não tá, é E só mais um muitas, paciente, isso, muitas vezes, por né? exemplo, o paciente deu uma desestabilizada, alguma coisa, a gente precisa ajustar alguma coisa no ventilador, no posicionamento, aí eles Sim. já ficam no nível de alerta. Que foi, João? Que foi? O que que tá acontecendo? Aconteceu algum... Não, menino, te acalma, eu só vou ajeitar isso bem aqui. Aham. Exato, então eles se preocupam, eles percebem quando a gente está fazendo por fazer, está ali porque está trabalhando, e Uhum. quando você está preocupado mesmo com o paciente, que está dando aquele acolhimento tanto para o paciente quanto para ele mesmo. Uhum. João, ele é dono de fazer vínculo lá com a família, que todas as famílias Eu me fazem isso. apego, cuido, como foi? Dormiu bem à noite? Tá tudo bem? O que que tá É precisando? Eu me apego. é Mas isso que aí a precisa gente, tratar assim, a gente estava né? comentando, eu e Josane, nessa questão, que às vezes as pessoas, eu quero ir para a UTI porque é chique dizer, não, trabalho na UTI, Ah, eu sou altamente Pois é. especializada. Mas assim, a gente sabe que realmente você, estudante, né, o profissional que quer entrar nessa área, precisa realmente estudar, fazer uma pós. Não dá para você entrar na Não UTI dá. recém-formado, não dá. Você tem que se preparar. E tu que é da CT, pode falar um pouco. E Câmara entender Técnica também de que, UTI. assim, eu fiz a minha especialização, mas vamos continuar estudando. Porque, graças a Deus, a UTI é algo que está sempre em movimento, tem sempre mais estudos e a gente está sempre melhorando as nossas técnicas. Então, assim, vai estudar para sempre, sempre ficando correto. melhor, né? E é por isso que a gente aqui do CREFITO 16, nós temos as nossas câmaras técnicas, onde eu sou a coordenadora, por um acaso, né? Então, a gente está sempre buscando fazer capacitações, simpósios, para que traga mais conhecimento sobre a nossa profissão, para quem está chegando, e também para reciclar aqueles que já são um pouquinho mais antigos. Isso mesmo. E é essencial, por exemplo, esses profissionais que estão a vir agora, né? Os alunos, eu sempre costumo falar para os meus. Gente, não adianta fazer só a pós-graduação. Se for possível, faça uma residência, que a residência faz total diferença na atuação. A gente percebe o profissional que é formado em residência e o profissional que não é. Não que só a pós-graduação não tenha valor, mas a residência
realmente faz o total treinamento de diferença. serviço, né? E o estudo constante, que independente se for residência ou pós-graduação, precisa acontecer. Infelizmente, o nosso tempo Mas acabou já... e nós vamos ter que deixar a mensagem final. Doutora Débora, qual a sua mensagem final para os Ah, meu Deus, nossos deu ouvintes? Para quem quer entrar e querer, eu quero trabalhar na UTI. Qual é a Pronto. mensagem? Então, como eles estavam falando, é estudar. É sempre, né? Eu acho que é contínuo o estudo. Entrar, de certa forma, já preparado e com o coração aberto. Né? A Compreendo. UTI não é um setor fácil de lidar. A rotina, por muitas vezes, é exaustiva. A gente, claro que a gente acaba se acostumando, mas a gente tem que também saber separar quando sai da UTI, não levar para casa, né? Tentar diminuir o ritmo quando sair de casa, ou quando sair da UTI para casa. E eu acho que tem que realmente continuar a ter esse estudo contínuo mesmo e estar preparado. É importante Não é, ter não é humanidade. fácil. É importante ter humanidade Deixa esse corte. desacelerada. Deixa esse corte. É importante, esse coração aberto está falando que é importante o profissional ser um profissional humano, não dá para ser uma pessoa ríspida, né? Isso, Tem que ter uma isso. sensibilidade diferenciada, né? João, para conquistar mais fisioterapeutas para irem trabalhar na UTI, qual é a sua mensagem? Trabalhar em UTI, como a Débora falou, é realmente muito desafiador, né? Mas é um trabalho que a gente realiza com muita dedicação e com muita... a gente sempre se emociona muito com as histórias que a gente consegue mudar, né? Verdade. E É isso que com as alimenta e a isso gente que alimenta gosta a de gente. falar, E né? com as histórias que a gente, infelizmente, também não consegue mudar, a gente também aprende, né? Aham. Mas trabalhar em UTI é uma capacitação constante. A gente precisa estar sempre atualizado. Porque a gente, ainda bem como o Josane falou, que as atualizações científicas elas acontecem o tempo inteiro, né? O que era verdade ontem, talvez não seja amanhã, né? Então a gente precisa sempre se capacitar, buscar sempre conhecimento, se especializar, né? Se é a área que realmente você se identifica. Porque, infelizmente, na UTI a gente precisa de identificação. Não adianta eu dizer assim, eu quero ser da UTI, mas eu não consigo desempenhar um serviço de forma mais segura. Eu não trabalho muito bem sob pressão, porque UTI é pressão. Acontece uma situação de urgência, você precisa ter um tempo de resposta hábil. Se tiver um tempo de resposta muito lentificado, a gente já não serve para este eu setor. já ia dizer, né? Não tem um perfil, porque a gente trabalha muito sob pressão. A resposta tem que ser rápida, o poder de decisão tem que ser rápido, muito baseado em evidência científica, né? Então, a capacitação ela é super importante. Aos profissionais que estão se formando agora, se especializem. Se você se identificar com UTI, procure uma pós-graduação, tente a residência multiprofissional, né? A residência faz total diferença na sua atuação e todos são bem-vindos, né? Porque a gente galga sempre isso, ter mais profissionais para que essa atuação seja mais segura, como a gente falou no início. A gente acha que 10 é muito para um profissional, então a gente quer diminuir isso mais ou menos pela metade. Então a gente precisa de ter profissional. Não adianta eu dizer assim, tem vaga, mas não tem profissional, como aconteceu capacitado. Por exemplo, quando aconteceu na pandemia, a gente sofreu muito porque a gente tinha muito paciente, muita demanda e pouco profissional habilitado. E alguns profissionais a gente teve que ir habilitando ao longo do processo, senão a gente não ia dar conta, mas... Gente, assim a gente encerra. Foi maravilhosa a nossa conversa. Queria agradecer ao doutor João, doutora Débora, doutora Josane por compartilhar tanto conhecimento, né, da atuação do TO e do Físio na UTI. E deem seu like, acompanhe a gente nas redes sociais do Crefito 16. Compartilhem esse podcast. Quanto mais conhecimento disseminado, melhor profissionais teremos. Estamos de volta no próximo podcast. Acompanhar vocês. Vamos brindar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.